O sábado da criação. Significados das palavras sábado e domingo. Sábado, religião. Dia de descanso, entre os judeus e certas religiões, dia que se guarda para o descanso. Etimologia. Origem da palavra sábado. Do hebraico Shabat. Segundo a Bíblia, o Shaba, sábado, é considerado o dia do descanso, sendo dedicado exclusivamente ao equilíbrio da harmonia das famílias com Deus. Todas as obrigações profissionais e financeiras devem ser evitadas durante o Shaba. Domingo, religião. Dia consagrado ao descanso, à oração, ao louvor, na religião católica ou outras religiões. Fonte, dicionário online. Domingo. Do inglês. Sunday. Traduz-se domingo. Sun. Traduz-se sol. Day. Traduz-se dia. Entendeu as palavras subliminares escondidas. Quem guarda o domingo, oferece o dia ao Deus Sol. Sobre sábado o que a Bíblia fala. Na Bíblia, tem 120 versículos sobre a guarda do sábado e nenhum do domingo. Na criação. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. Gênesis capítulo 2 versículo 2. 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Êxodo capítulo 20 versículo 8. Jesus guardava o sábado. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lucas capítulo 4 versículo 16. O texto é bem claro. Cristo ia às sinagogas aos sábados, inclusive ele era criticado por fazer milagres aos sábados. Cristo não aboliu a guarda do sábado, apenas não aprovou a rigidez com que os sacerdotes ensinavam como deveria ser a guarda do sábado. Cristo falou sobre os ensinos dos sacerdotes. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Mateus capítulo 23 versículo 4. A guarda do sábado após a morte de Cristo. E as mulheres, que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Lucas capítulo 23 versículos 55,56. Os discípulos e a guarda do sábado. E, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos capítulo 13 versículos 43 e 44. Prosélitos, são os que se converteram. Qual mandamento ensinava os discípulos, os 10? Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 João capítulo 2 versículo 7. Apóstolo Paulo, o que ensinava e como procedia. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Atos capítulo 16 versículo 13. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos capítulo 17 versículo 2. Veja que o costume de Paulo era ir à sinagoga e se retirar para oração aos sábados, não fabricava tendas neste dia. Jesus falou ao apóstolo João na ilha de Patmos. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14 versículo 12. Isto é guardar os mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento que é a guarda do sábado. O dia do Pentecostes foi no domingo? A Bíblia não fala que o Pentecostes caiu no domingo. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam todos concordemente no mesmo lugar. Atos capítulo 2 versículo 1. Mesmo que fosse no domingo, isto não altera o dia de guarda. Guardaremos o sábado eternamente. Se não gosta de guardar o sábado, ou não acredita, então, não está preparado para morar nos céus, veja como vai ser na eternidade. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 66 versículo 23. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Êxodo capítulo 31 versículo 17. A marca de Deus. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7 versículo 3. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Êxodo capítulo 31 versículos 16,17. E aos filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor, para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56 versículos 6,7. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Êxodo capítulo 31 versículos 12,13. Assim diz o Senhor, guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem, e para não receberem correção. Jeremias capítulo 17 versículos 21-23. E estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Deuteronômio 6, 6, 8. Se o sábado é a marca de Deus, qual é a marca da besta? Moisés conduzia o povo pelo deserto. O que ocorreu? Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão, e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Números capítulo 15 versículos 32-35. O que prega os adventistas sobre o sábado? Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5 versículos 18-19. Enquanto existir céus e terra, ou seja eternamente, a lei de Deus vigora, não até a morte de Cristo na cruz. Mesmo que tudo se cumpra na terra, está valendo os 10 mandamentos, não existe na Bíblia a guarda do domingo. Que tamanho você quer ter no reino dos céus? Condenação a quem não obedece à guarda do sábado. Não guardar o sábado, segundo a Bíblia não condena a segunda morte, Deus será misericordioso aos ignorantes. Mas,
Após sair decreto dominical que será a troca obrigatória do descanso aos domingos e não mais aos sábados, decreto do chifre pequeno, daí para frente, não terá perdão, quem receber o sinal da besta na testa, ou seja, desobedecer a guarda do sábado, pensando que não está fazendo nada de errado, ou, sinal na mão fazer trabalho no sábado, desobedecendo de forma voluntária a guarda do sábado, este sim será condenado. Sinal na testa é desobedecer por escolha própria a guarda do sábado pensando que não está fazendo nenhum mal, não dando importância à lei de Deus. Sinal na mão é trabalhar no sábado e aceitar o descanso no domingo. Após o decreto dominical, haverá perseguições a quem for fiel à marca de Deus. Quem for fiel à marca da besta sofrerá condenação com a morte eterna. Todos estarão cientes e quem o fizer vai ser considerado rebelde. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Apocalipse capítulo 13 versículo 16. Perigo. Tirar ou acrescer um mandamento. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22 versículos 18,19. Voltemos para o que diz a palavra de Deus. Ele está falando, veja e enxergue, temos que ensinar a verdade. Não apenas como ouvintes, mas praticantes. Minha igreja não prega 10 mandamentos. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18 versículo 3,4. Já analisou se a igreja que frequenta não está fornicando com a grande Babilônia? Igreja que prostituiu os mandamentos de Deus. Babilônia que alterou os tempos e a lei de Deus. Trocou a guarda do sábado pelo domingo, inventou o purgatório, ou seja, a imortalidade da alma para justificar a adoração a imagens. Aliás, outro mandamento excluído segundo o mandamento, não farás imagem de escultura para adorar. Dizendo que tais pessoas estão intercedendo pelas pessoas vivas, isto é espiritismo. Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel capítulo 7 versículo 8. E, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7 versículos 24,25. A Bíblia fala aqui dos 1260 anos em que o papado impôs a perseguição aos cristãos, período este que foi do ano 538 DC até o ano de 1798 DC, culminando neste ano com a prisão do Papa Pio VI pelo exército de Napoleão Bonaparte. Jesus fez o alerta. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10 versículo 34. Por que tudo isto acontecerá? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4 versículos 3,4. A igreja que segue está em guerra ou em paz? Cuidado se no meio da guerra existe paz, pode estar fazendo a vontade do inimigo. Temos que analisar tudo e reter o bem, não termos comichão nos ouvidos, afinal disso depende viver eternamente ou desaparecer da existência após o castigo pelos erros.